Este programa é livre para todos os públicos. Bom dia, meus amigos, bom dia para você, meu irmão, bom dia para você também, meu irmão. Hoje, sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025, Metrópole em Ação já está no ar. Você vai ver no programa de hoje, Guerra Fria Digital. Você já ouviu falar nesse termo? Guerra Fria Digital. Intensifica a disputa comercial entre as duas maiores economias do mundo. STF analisa se a lei da anistia pode ser aplicada aos crimes chamados de crimes permanentes. Crimes permanentes. Daqui a pouco eu converso sobre esse assunto, os impactos da inteligência artificial na sociedade contemporânea, sobretudo na educação. Uma entrevista muito interessante que nós vamos ter no programa de hoje. O governo investe 14,4 milhões de reais na pavimentação de 16 quilômetros, mais 16 quilômetros da CE 276, lá no município de Iracema, um trecho muito importante lá da CE 276, 16 quilômetros, né? O governo foi lá, investiu, pavimentou e entregou à sociedade. Diz que vai ter um impacto na região muito bom, porque é um trecho da CE de grande movimentação de veículos. O orçamento de 2025 prevê 277 milhões de reais em ações para mulheres, daqui a pouquinho aqui no programa. E você vai participando comigo pelo Instagram Marcos Lima Apresentador, Instagram do programa Metrópole em Ação. Estamos ao vivo também no YouTube, Metrópole em Ação. Olha lá o nosso canal no YouTube, isso, Metrópole em Ação. Ah, também tem o site da TV Metrópole, né? Você pode acessar também. Você vai lá no ao vivo, clica lá e vai assistir o programa ao vivo pelo site. TV Metrópole, canal16.com.br. Sobral, tvmetrópolesobral.com.br. Nosso programa Metrópole em Ação já está no ar. Olha, gente, hoje vamos começar o programa falando sobre um termo que você já conhecia na história, mas não como digital, né? Logo após a Segunda Grande Guerra Mundial, isso foi lá em 1945, se iniciou o que se convencionou chamar de Guerra Fria entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética, o que seria hoje a Rússia, né? Antigamente chamava União Soviética porque ela reunia vários países, né? União Soviética. Hoje é só a Rússia. Atualmente, a denominação está sendo empregada para definir a disputa comercial entre os Estados Unidos e um novo personagem, a China. Porque a Guerra Fria lá entre a União Soviética e os Estados Unidos. Hoje é sobre os Estados Unidos e a China. E é exatamente sobre a Guerra Fria Digital, né, que se chamou Guerra Fria Digital, que nós vamos conversar daqui a pouco com o advogado e professor da Unifor, professor João Araújo, sobre essa questão da Guerra Fria Digital. A gente está tentando aqui fechar o link com ele, exatamente para trazer detalhes do que é essa Guerra Fria Digital. Você sabe que hoje a tecnologia, né? A tecnologia que manda, TI, tecnologia da informação que manda, está em todos os setores, que não poderia ser diferente, porque isso significa evolução, né? Isso significa evolução. Mas o que significa isso aí? Guerra Fria Digital. Meu amigo professor João Araújo, bom dia. Muito bom dia, Marcos. Tudo bem com você e com os nossos telespectadores? Tudo bem. Me ouve bem? Tudo bem, graças a Deus. Professor, me defina o que é essa Guerra Fria Digital que hoje está sendo travada entre, principalmente, China e Estados Unidos. Esse é um desenvolvimento interessante. A gente se termo numa repagem, digamos assim, de Guerra Fria, mas esse já é um movimento que acontece quando se fala do desenvolvimento e do uso de novas tecnologias, Marcos, que normalmente são definidas como tecnologias de duplo uso, né? Eles chamam de Dual Use Technologies, que podem ter um impacto muito significativo na vida, na produção econômica, do ponto de vista cultural também, mas elas podem ser utilizadas em algum momento para atividades militares, bélicas e até mesmo de espionagem, digamos assim, né? Atividades de inteligência. E o que a gente vem observando é um recrudescimento desse movimento, né, de controle de alguns de tecnologia que podem ser rastreadas, por exemplo, há mais de 20, 30 anos atrás, o que a gente fala do uso de criptografia e outras técnicas avançadas de computação para a inteligência artificial. No sentido de que
é uma tecnologia tão disruptiva, especialmente essas IAs generativas que a gente usa hoje, né, como a mais conhecida, o ChatGPT, que os estados começaram a perceber a necessidade de regulamentar o trânsito desse tipo de tecnologia para possíveis concorrentes ou dentro da geopolítica internacional aí, desses dois grandes blocos, né, a possibilidade de estar entregando no bom e no popular uma espécie de munição para o seu inimigo. Então, mais recentemente, a gente começou a observar uma restrição, principalmente por parte dos Estados Unidos, da possibilidade de exportação, vamos chamar assim de forma geral, né, ou permitir que a China ou países a elas mais conectados tenham acesso fácil a alguns componentes, tanto eletrônicos, que são indispensáveis para que as inteligências artificiais possam funcionar, como também tecnologias de desenvolvimento dessas inteligências artificiais. E isso se transformou, então, nesse movimento novo aí de uma guerra fria digital, né, lá dos anos 60, 70, mas ao invés de ser a Rússia, a antiga União Soviética e os Estados Unidos, agora a gente tem esse novo alinhamento global. Eu posso lhe dizer com digamos assim, uma certa experimentação, que esse movimento ele volta aí, quando se fala de inteligência artificial, há uns 2, 3 anos atrás. Né? Eu fui convidado com um grupo de alunos da nossa atividade de pesquisa aqui a participar. Né? Fomos levados para São Paulo com um grupo de mais de 50 pessoas de outros espaços aqui do Brasil, de diferentes áreas, para discutir como é que a inteligência artificial tinha que ser regulada aqui no Brasil, os cuidados que se tinha que ter com as IAs que a gente está desenvolvendo e o uso por outras potências. Né? Existia uma preocupação muito grande nesse sentido. Então a gente vive esse novo cenário aí, digamos assim, de uma luta para saber qual é o modelo global de uso de IA, se o americano ou se o chinês, digamos assim. Eu lhe pergunto, nessa guerra fria entre Estados Unidos e China, você viu que a DeepSeek, né, chinesa, que é uma startup chinesa, né, fez um investimento bem pequenininho assim, em relação aos Estados Unidos. Por exemplo, o ChatGPT, um investimento aí de 100 milhões de dólares para fazer o que ele faz hoje. E essa empresa chinesa investiu apenas 6 milhões, para exatamente conseguir um resultado extraordinário que ninguém esperava, né? Foi uma surpresa exatamente para as empresas norte-americanas que viram seu valor de mercado cair assim assustadoramente. Eu lhe pergunto, essa guerra entre Estados Unidos e China, né? O Biden, por exemplo, no final do governo dele, editou uma série de medidas exatamente travando a venda de produtos que são necessários para o desenvolvimento de IA, né? Para barrar a China. Isso não foi necessário. E essa guerra entre Estados Unidos e China, né? Essa guerra comercial, pode, de alguma forma, nesse tocante da tecnologia, beneficiar o Brasil? O Brasil pode ser beneficiado com isso? Ou pode ter vantagem nisso aí? De alguma forma, professor, o senhor vê esse cenário ou não? Muito, muito boa provocação. Eu acho que, e aí eu vou desdobrar em 2 pontos para poder tentar chegar aqui no nosso espaço, né? Eu acho que a gente vive um momento, nós aí que somos talvez um pouco mais antigos, experientes, né, a palavra correta, muito parecido com o que a gente vivenciou, Marcos, e nossos espectadores, com o chamado efeito Sputnik, né, que foi aquele lá nos anos 50, 60, né, no auge também do desenvolvimento da Guerra Fria, na sua primeira versão, da chamada corrida espacial, quando a disputa lá para conquistar o espaço sideral, que na época era considerado o novo espaço militar, digamos assim, quem controlasse o espaço controlaria, de certa forma, os meios, né, teria vantagem em determinados tipos de conflitos armados, teria hegemonia militar, que era o que se acreditava. Entre Estados Unidos e União Soviética, a União Soviética lança o primeiro satélite, né, para o espaço. E isso acelerou muito fortemente o investimento nos Estados Unidos e a preocupação de que eles estavam perdendo essa vantagem. Eu acho que
e levou a um desenvolvimento tecnológico muito grande, mesmo com as restrições que foram colocadas, por exemplo, de envio de tecnologia, de cientistas irem de um país para o outro. E o que a gente visualiza hoje talvez seja algo parecido, né? A gente vai ter aí alguns autores internacionais, alguns analistas falam que o DeepSeek é o Sputnik da era da inteligência artificial, né? Porque ele traz justamente para esse contexto que nós vivemos hoje, essa quebra da hegemonia norte-americana, usando aí, partindo do que a gente tem acesso, né, na literatura, técnicas diferentes de ajuste, de treinamento do modelo de IA, do DeepSeek, mas usando muito do que o GPT já tinha desenvolvido e acabou ficando mais barato e mais eficiente, digamos assim. Mas isso a gente não tem plena certeza. Isso, nesse processo de recrudescimento aí da transferência de tecnologia de um país para um bloco para o outro, da China para os Estados Unidos, tem oportunidade sim de surgir como um espaço de desenvolvimento alternativo de tecnologia de inteligência artificial. Principalmente, Marcos, se a gente parar para pensar que a gente faz parte de um universo diferente, né? A gente não fala chinês e esses modelos precisam de dados para aprender em chinês, por exemplo. Esses modelos de IA precisam aprender em inglês também, em outros idiomas, e a gente vive num país continental com mais de 200 milhões de habitantes que produz um volume muito grande de dados em português e que a gente tem um potencial, sim, inclusive científico, de desenvolver muita coisa. E eu acho que a gente tem uma janela de oportunidade que deveria ser melhor aproveitada pelos órgãos de governo do nosso país, né? Na estruturação, talvez, de uma estratégia de desenvolvimento de inteligência artificial, de digitalização do país mais efetiva, mais robusta, para ver se a gente dá um salto tecnológico e econômico que seja capaz de melhorar a distribuição, inclusive, de renda aqui no nosso país. Mas eu vejo, sim, uma janela de oportunidade. Esperar os desdobramentos para poder a gente saber se essa janela vai se usar ou não. Conversei aqui com o meu amigo advogado, professor da Unifor, João Araújo. Professor, obrigado pela sua participação e tomara realmente que essa janela de oportunidade seja enxergada e aproveitada exatamente pelo Brasil. Um abraço para você. Até mais. Valeu. Olha, gente, estamos aqui apresentando o programa Metrópole em Ação pela TV Metrópole, canal 16.1, mas você pode nos acompanhar também pelo YouTube, tá bom? O nosso canal no YouTube é Metrópole em Ação no YouTube, ok? Olha, gente, o Supremo Tribunal Federal vai analisar exatamente se a lei da anistia também se aplica aos chamados crimes continuados ou crimes permanentes, né? Crimes permanentes, né? Cometidos pela ditadura cívico-militar, que ocorreu no Brasil, né? São crimes que permanecem até hoje sem solução, como um sequestro e ocultação de cadáver. Bom, estou aqui recebendo o professor, vamos receber aqui o professor J. Clécio, que é professor da Unifatene, que fica aqui exatamente de Calcaia. Professor, seja bem-vindo, professor. Vamos conversar, sente aí, fique à vontade. Professor, nessa questão aí dos crimes, chamados crimes permanentes, não é? Porque essa discussão, se a anistia, ela pode realmente ser aplicada a pessoas que estão sendo acusadas ou foram acusadas por esse crime e anistiadas, não é? Foram acusadas e aí houve anistia e ela foi beneficiada, né? O que é esse crime permanente, professor? Por que esse termo crime permanente ou crime continuado? Muito bom dia, professor. Pronto, Marcos. Primeiro agradecer pelo convite e parabenizar pela forma brilhante como você trouxe a matéria para o programa, né? Porque é necessário que a comunidade entenda o que acontece quando se traz esse tema para a sociedade, né? Para a gente falar sobre isso, eu preciso fazer um breve histórico da matéria que deu início a esse julgamento. Então, a matéria que deu início ao julgamento do STF, ela é lastreada num fato histórico, né? Que é o estado de exceção, que ocorreu lá na década de 60, né? Com o golpe militar, bem como um outro fato histórico que foi a guerrilha do Araguaia, né? Guerrilha do Araguaia. Isso, na década de 70. A guerrilha do Araguaia, como o próprio nome diz, ocorreu lá às margens do rio Araguaia, nas fronteiras entre Pará, Tocantins, né? E 2 militares, eles foram acusados, que ensejaram o processo que corre no Supremo hoje,
que foi o coronel Lício Bruno e o coronel Sebastião Curió. Né? Então, esses dois militares foram acusados de homicídios, torturas, do qual essas vítimas nunca se encontraram esses cadáveres. Né? Então, esses crimes, até 2015, eles estavam sepultados, né? Em virtude de uma lei que foi criada no final da década de 70, em 1979, no governo lá do presidente João Figueiredo, Sim. que era a lei da anistia. Foi o último dos generais, né? O último dos generais, comandaram exatamente. o Brasil. Então, a lei da anistia, ela abonou todos os crimes cometidos por militares, por civis, né? Na realidade, se queria uma pacificação. Naquela época, chamava-se anistia geral e restrita, não era? A anistia geral e restrita, porque o Estado queria uma pacificação, já que sofria um processo de redemocratização, Sim. como se o Estado dissesse assim, vamos esquecer tudo que aconteceu e vamos recomeçar do zero. Tá. Né? E aí vem a história do crime permanente. Né? Primeiro a gente tem que conceituar o que é um crime permanente. Sim. Um crime permanente é um crime que ele continua ocorrendo no tempo. Como você mesmo falou, um crime de sequestro, organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo, redução à condição análoga de escravos, são crimes que ficam ocorrendo até enquanto não haja uma intervenção do Poder Judiciário. Exemplo, o sequestro. Dá um exemplo. O indivíduo é sequestrado e ele passa um ano no cárcere, sequestrado. A polícia não conseguiu prender e nem o sistema judiciário ele conseguiu julgar. Sim. Após esse um ano, vem uma lei nova, né, e diz que o crime de sequestro não é mais sequestro. Então, a justiça não... Só uma hipótese esdrúxula. Okay. A justiça não precisa... Para entender, não precisa mais julgar. Não é isso? E aí, o que acontece? Esse crime ainda está ocorrendo. Então, ele seria beneficiado por essa lei nova. É uma hipótese esdrúxula. Mas se a lei aumentasse a pena do sequestro, né, e o sequestro terminasse depois que essa lei fosse publicada, ele deveria ser punido, se ele fosse pego, com a pena maior. Digo isso porque o Código Penal diz que a lei não retroage, só retroage para beneficiar o réu. Né? Mas nos crimes permanentes, é como se esses crimes nunca tivessem sido julgados. Então não tem um aspecto de retroagir, né? Não retroagiria. Porque está acontecendo ao longo do tempo, né? Isso faria o paralelo com a lei da anistia. Então, quando uma pessoa, por exemplo, é morta e o cadáver, cujo cadáver não foi encontrado, o crime de ocultação do cadáver, o crime de assassinato, não é? O homicídio, ele prescreve. Porque ele 21 anos. Ele é crime instantâneo. Instantâneo. Foi naquele momento. Aí a pessoa matou, é um crime. Ocultou o cadáver, outro crime. Ele pode se livrar do crime de homicídio, mas a ocultação do cadáver não se livra, porque ela se protraiu no tempo, ela foi permanente. Então a justiça não julgou, porque não encontrou o cadáver. E aí a celeuma está num julgamento de 2015. Na realidade, não foi o ministro Flávio Dino que quis que isso acontecesse. É, porque ele é o relator. Ele é o relator. Quem deu início a isso foi o Ministério Público Federal. Em 2015, o Ministério Público Federal suscitou essa questão e o Tribunal Regional Federal negou e manteve a lei da anistia. Então, o que aconteceu? O Ministério Público recorreu em recurso extraordinário e isso acabou caindo no STF. Agora, a gente tem que explicar uma outra situação, que é a matéria processual. E aí você se pergunta, mas isso não já tinha acabado lá com a lei da anistia? Isso não já tinha acabado com o julgamento do TRF em 2015? Mas o Supremo tem, constitucionalmente, a obrigação de julgar casos relevantes. E em 2004, editou-se uma medida 2004, editou-se uma emenda constitucional dizendo que o Supremo ele poderia levantar casos passados se ele considerasse esses casos como de grande relevância ou política, ou social, ou jurídica, né? E como o Supremo assim entendeu na relatoria do ministro Flávio Dino, então o que ficou entendido é que esse tema merece ser julgado porque tem uma repercussão geral. E isso vai, a partir desse julgamento de mérito, digamos que o STF entenda que a lei da anistia não tem a validade para esses crimes que são permanentes. Não pode ser aplicada nesse crime permanente. Ela não poderá ser, e todos os militares que ainda estiverem vivos,
poderão ser condenados. Por que a anistia não pode ser aplicada num crime permanente? Né? Só num crime que factual. Instantâneo. Instantâneo. Entre o crime que ocorreu na década de entre 60 até 79. Por quê? Porque a anistia é um instituto legal que dá perdão a um crime que já aconteceu, é isso? Isso. Ela dá um perdão legal ao crime passado. E não pode dar perdão a um crime que está acontecendo. O que está acontecendo, que é o crime permanente. Então é por isso que essa discussão. Por isso que Mas ficou tão claro para mim aqui, que não sou advogado nem nada disso, de que se a anistia realmente só pode ser para o crime que aconteceu, o crime instantâneo, não pode ser para o crime continuado, como ocultação do cadáver. Inclusive isso daí veio à tona, eu acho, por conta do filme. Ainda Rubens estou Paiva. aqui, né? Isso. Do deputado Rubens Paiva. Rubens Paiva, cujo o cadáver não foi encontrado também. Até hoje. E parece que um dos responsáveis ainda está vivo. Ainda está vivo. Ainda está vivo, então ele pode ser julgado. Mas assim, se a anistia não pode beneficiar a um crime continuado, e eu estou sabendo disso, o senhor também está sabendo, por que o STF já diz, não pode, aí já assina e há toda essa celeuma? Que já sabe que é assim. Por que essa discussão? Perfeito, Marcos. Muito boa a pergunta. Porque o Supremo Tribunal Federal ele é um colegiado, ele tem 11 ministros. Então, o caso foi suscitado pelo relator, mas o caso se conteve apenas a matéria processual, se pode ou não pode ser revisto isso. Como o relator decidiu que pode ser revisto e os outros da turma acompanharam, o mérito vai ficar para os 11 ministros. Então, somente quando se marcar o julgamento final pelos 11 ministros, o mérito será decidido. E aí o que ocorre? Alguns ministros pedem vistas para analisar melhor o caso e marca-se um julgamento, que ainda ocorrerá, e com certeza esse julgamento, quando ocorrer, nós teremos a certeza que a lei de anistia vale ou não vale para os crimes permanentes. E um fato interessante, por se tratar de repercussão geral, essa decisão ela é multiplicadora, ela vai valer para todas as decisões de todos os casos que ocorreram, inclusive o do Rubens Paiva, que não foi julgado ainda, para dizer que aqueles militares que ainda estão vivos deverão ser julgados e condenados pelos crimes que cometeram, como ocultação de cadáver. Na verdade, a gente tem pouco tempo agora, vamos ter que fazer o intervalo, mas veja, professor, só uma última pergunta. Decidiu lá, eu estava lendo, que o caso realmente deve ter repercussão geral, é isso? Repercussão geral. Repercussão geral. Isso. O que significa esse termo repercussão geral? A repercussão... Porque houve isso uma discussão primeiro para saber se essa decisão teria repercussão geral. O que significa uma decisão do STF ter repercussão geral? A repercussão geral foi um instituto criado com a emenda constitucional de 2004. Isso traz pacificação para a matéria e vai diminuir os casos que o judiciário tem que julgar, ou seja, vai trazer eficiência para os casos futuros. Digamos que eu tenha no Brasil 300 casos relacionados a militares que cometeram crimes de ocultação de cadáver. Se o relator e o STF entender que o caso tem repercussão geral e a turma assim julgar, ou o plenário, essa decisão valerá para todos os casos nacionalmente. Então, digamos que tenha um julgamento de um militar lá no Rio Grande do Sul ocorrendo, e o juiz do Rio Grande do Sul entendeu que a anistia vale. Agora, ele não pode mais entender a validade da lei da anistia, sendo que existe uma repercussão geral, um julgamento já finalizado pelo STF, e pelo princípio da respeitabilidade das decisões superiores, ele deverá reformar a decisão dele. Poxa, quer dizer que tem reflexo também na primeira instância, né? Primeira e segunda instância. Primeira e segunda Porque instância. Supremo, ele é a instância extraordinária, a última. Então, o que ele decidir, ela deve ser respeitada porque é matéria constitucional. E a gente vive dentro de um sistema legal e o princípio da legalidade deve preservar a supremacia constitucional. A primeira e segunda instância estão nos estados, não é isso? As primeiras instâncias estão nos estados. Nos estados, por exemplo, aqui no Ceará, por exemplo... As varas criminais. É a primeira instância. Primeira vara criminal de Caucaia, primeira instância. E a segunda instância aqui no Ceará? Tribunal de Justiça do Ceará. São os desembargadores. Desembargadores. Então, uma decisão lá do STF tem repercussão na decisão deles aqui. Completamente. Né? Essa repercussão geral, né? Isso. Mas no caso da anistia não foi só julgamento em nível federal, não? Os juízes estaduais julgaram o caso de anistia também?
podem ser julgados se os crimes forem cometidos na competência daquele Estado. Ah, tá. Né? Porque o crime ele se define em razão do lugar que ele é cometido. Entendi. Só que essa questão da Justiça Federal foi porque envolveu militares do Exército Brasileiro. Ah, por isso foi para a Justiça Federal. Se for envolvido militares, porque a questão da guerrilha e da ditadura militar ocorreram como autores tanto militares do governo federal quanto militares do Estado, né? Então, houve essa perseguição a jornalistas, artistas, né, advogados, a deputados como Rubens Paiva, né? Então, essas pessoas foram vítimas de crimes que não foram julgados na época. E a lei da anistia passou uma grande borracha em cima de tudo isso, e isso foi suscitado em 2015 por uma interpretação doutrinária da definição de crime permanente. É como se fosse assim uma situação salvadora num mar de negação. Muito bom, excelente. Agora eu sei exatamente o que é o crime permanente e por que a anistia não pode beneficiar. Mas aí a gente não tem ainda a decisão. O STF, vamos ver a decisão do STF, né? Para ver se tem base na Constituição ou não, né? Professor Clécio, olha, quero anunciar aqui também para vocês, gente, o seguinte, o professor Clécio está aqui, o professor Clécio, além de ser professor da Unifatene, advogado, é especialista em direito constitucional. E está havendo uma polêmica aí a respeito da denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro sobre se o Alexandre Moraes deveria levar isso aí para plenário ou ele decidiu ficar na primeira turma lá, que é composto por 5 juízes, por que ele não vai para o plenário e tal? É a competência do STF julgar. Eu vi um depoimento de um antigo Marco Aurélio de Mello, que foi ministro do STF, dizendo que o STF não tem competência para julgar pessoas comuns lá do Rio de Janeiro, que é a competência da Justiça Estadual. Então, todas essas questões vamos tratar com o professor Clécio, aqui já falei com ele, na próxima semana, para dirimir essas dúvidas, que é o assunto do momento. Isso aí vai render o ano inteiro exatamente discussões sobre isso aí, tá bom? Então, você acompanha, tá legal? Professor, muito obrigado pela sua participação, um abraço e bom dia para você. E mais uma vez, por sua disponibilidade aqui, vir nos explicar essas coisas muito interessantes e muito importantes para a gente. Obrigado, bom dia a todos. Um abraço. Bom, faz agora um rápido intervalo, eu volto daqui a pouquinho, aguarde aí.